Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no canal Destilando Livros. Hoje a gente está começando algo novo, uma série bem ambiciosa, diria. Serão 21 episódios para a gente mergulhar fundo de verdade num livro que, olha, fez barulho. Armas, Germes e Ácido, Jared Diamond. Este é o nosso ponto de partida, o episódio 1. E claro, né, se curtirem essa exploração, já sabem. Se inscrevam no canal Destilando Livros, deixem aquele like aqui no vídeo e ativem o sininho, assim não perdem nada dessa jornada. Para começar, vamos direto pro estopim do livro, sabe? Uma pergunta feita um bom tempo atrás, lá na Nova Guiné, por um cara chamado Iyali. Ele era um político local muito carismático e ele via os europeus chegando com tudo aquilo, né? Tecnologia, bens, o que ele e o povo dele chamavam de cargo. E o Iyali, de forma muito direta, perguntou para o Diamond: por que vocês, brancos, desenvolveram tanto cargo e trouxeram para cá, para Nova Guiné, e nós, negros, tínhamos tão pouco cargo nosso? Parece simples, né? Uma pergunta quase ingênua. Mas aí que tá. Essa pergunta abre uma porta imensa para uma questão fundamental da história. Por que os caminhos das sociedades humanas foram tão, mas tão diferentes em cada canto do planeta? Por que essa disparidade enorme no desenvolvimento? Exatamente. A pergunta do Iyali, ela captura de forma brilhante esse contraste brutal. De um lado, a gente tinha, na época, sociedades com ferramentas de metal avançadas, escrita, estados organizados. Europa, Ásia, por exemplo. Isso. E do outro lado, como o Iyali via ali na Nova Guiné, sociedades super complexas à sua maneira, claro, mas que dependiam muito mais de ferramentas de pedra, sem escrita formal, com organizações políticas diferentes, sem aquela montanha de cargo. Isso não era só um caso isolado, Nova Guiné e Europa. Era maior, né? Muito maior. Era um padrão global, infelizmente. Povos de origem eurasiana, com o tempo, foram expandindo sua influência, seu poder, sua tecnologia, e muitos outros povos, como os indígenas das Américas, da Austrália, muitos povos africanos, o pessoal da Nova Guiné mesmo, acabaram sendo, subjugados, colonizados, enfrentaram desigualdades que, vamos ser sinceros, a gente vê até hoje. Então a pergunta do Iyali vai muito além do cargo, né? É sobre poder, dominação, as raízes das diferenças globais. Toca na raiz da desigualdade histórica. Exato. Uma questão tão pesada, com consequências tão grandes. Imagino que já tentaram responder isso antes, né? Quais eram as explicações que circulavam antes do Diamond propor a ideia dele? Olha, infelizmente, por muito tempo, a resposta mais comum foi por um caminho bem perigoso. A ideia de que existiam diferenças biológicas naturais entre os povos. Ah, não. Pois é, aquela ideia de que, alguns grupos eram simplesmente superiores em inteligência, em capacidade de organização, em tudo. Basicamente racismo vestido de ciência, né? É isso. Desde os relatos antigos dos exploradores que chamavam os outros povos de primitivos, passando por umas interpretações bem tortas da teoria da evolução, tipo, aplicar a sobrevivência do mais apto a povos inteiros, sabe? Até chegaram a fazer estudos no século XX tentando ligar raça com QI, com capacidade tecnológica. Que loucura. A lógica era terrível. Os povos com tecnologia diferente eram vistos como fósseis vivos, etapas ultrapassadas da evolução. E a dominação europeia, era quase natural, o resultado dessa suposta superioridade. É impressionante como essas ideias, que hoje soam absurdas, foram aceitas por tanto tempo. O que fazia elas serem tão convenientes, acho que essa é a palavra. Convenientes é a palavra perfeita. Elas serviam como uma luva para justificar a ordem mundial que estava se formando ali, né? Desde o século XVI, principalmente. Justificava escravidão, colonização, exploração. Se a diferença de poder era natural ou biológica, então para que questionar quem estava no comando, né? Limpava a barra moral e histórica. Tirava a responsabilidade, né? Exatamente. E ainda alimentava aquele sentimento de nós somos o padrão, o etnocentrismo. Entendi. Isso só reforça a importância de responder a pergunta do Iyali de um jeito diferente. Não é só teoria. Tem um peso político e ético gigante. Nossa, total. O Diamond deixa isso muito claro no livro.
Para ele, encontrar uma explicação sólida, baseada em evidência, que não use essas ideias de diferença biológica, é fundamental. É uma forma de combater o racismo que, infelizmente, ainda está por aí, né? Mesmo que mais escondido às vezes. Ele encara isso como uma responsabilidade mesmo. Ok, então o cenário está montado. A pergunta incômoda do Yali, as explicações racistas que precisam ser derrubadas e a necessidade de uma nova resposta. Qual é, então, a grande sacada do Diamond? Onde ele busca a resposta para essa divisão na história? Ele vira o jogo completamente. A resposta, ele diz, não está dentro da gente, nos nossos genes. Está fora. Ele fala, olhem para o mapa, para o ambiente, para as plantas, para os animais de cada lugar. A frase que resume tudo, a tese central do livro, é demolidora para as ideias antigas. Ele diz algo como: a história seguiu caminhos diferentes para povos diferentes por causa das diferenças nos ambientes deles, e não por causa de diferenças biológicas entre eles. Uau! Forte. Direto ao ponto. Jogar o foco todo no ambiente, na geografia, na biologia externa. Mas espera aí, essa ideia de influência da geografia não é totalmente nova, ou é? Não, não é nova. E ele mesmo reconhece isso. Filósofos, historiadores, há séculos que falam sobre como o clima, a paisagem podem influenciar as sociedades. Só que tem um porém. Muitas vezes, essa ideia caiu no que o pessoal chama de determinismo geográfico. Uma visão meio simplista, sabe? O que seria esse determinismo geográfico simplista? Como assim? Seria aquela ideia mais antiga e muitas vezes cheia de preconceito de que o ambiente define o caráter de um povo. Tipo, clima quente deixa as pessoas preguiçosas, viver em montanha deixa o povo teimoso. Ah, entendi. Uma ligação direta e meio caricata? Exato. Ignora a complexidade toda, a capacidade humana de se adaptar, de criar. E muitas vezes isso também foi usado para justificar que um povo era melhor que outro por causa do lugar onde vivia. Certo. Então, como o Diamond faz diferente? Ele não está dizendo que a geografia determina tudo de forma simples. Não, a abordagem dele é bem mais sofisticada. Ele não diz que o ambiente define a cultura ou a inteligência. O que ele faz é traçar umas cadeias de causa e efeito bem longas, bem complexas. Ele argumenta que as diferenças iniciais no ambiente, tipo quais plantas selvagens dava para domesticar, quais animais serviam para criar, até o formato e a orientação dos continentes, tudo isso deu vantagens ou desvantagens enormes para o desenvolvimento de uma coisa-chave, a produção de alimentos. Ah, a produção de alimentos. Aí está o pulo do gato inicial. Exatamente. Para ele, conseguir produzir a própria comida de forma eficiente, em vez de só caçar e coletar, foi a grande virada na história humana nos últimos, 13 mil anos. E essa capacidade dependia totalmente dos recursos que cada lugar tinha. Onde a produção de alimentos começou cedo e bem, tipo lá no Crescente Fértil, isso destravou uma série de consequências, uma coisa levando a outra, sabe? Começo a ver a conexão. Aqui fica interessante mesmo. Que consequências seriam essas? Pensa comigo. Agricultura eficiente, gado, isso gera excedente de comida, certo? Sobra comida. Certo. Com comida sobrando, nem todo mundo precisa plantar ou criar bicho. Aí surge o quê? Especialista, artesão, soldado, sacerdote, escriba, governante. E também dá para sustentar mais gente junta, né? Populações maiores, mais densas. Aí vem as vilas, as cidades, os estados organizados. E tem mais. Viver mais perto, junto com os animais domesticados, expõe mais as pessoas aos germes. Isso causa doença, epidemia, mas, com o tempo, também cria imunidade naquelas populações. Então as armas e o aço, do título, eles vêm depois dessa cadeia que começou com a comida. Faz sentido. Perfeitamente. Sociedade com mais gente, com especialista, com organização política, tem mais capacidade de desenvolver tecnologia complexa. Metalurgia, para fazer aço para armas e ferramentas, escrita, para administrar tudo, exércitos organizados. E os germes, que evoluíram ali junto com os animais domésticos, viraram, sem querer,
armas biológicas terríveis quando esses povos encontraram outros que não tinham essa história de exposição e imunidade. Quer dizer, as armas germes e aço são as causas que a gente vê mais na superfície, as causas próximas da dominação que o Yali percebeu. Mas o Diamond diz que essas causas próximas são, na verdade, resultado de causas muito mais antigas, as causas últimas, que estão ligadas ao ambiente mesmo, à geografia, à biologia de cada continente. Não é sobre quem era mais esperto, mas sobre as cartas que cada grupo recebeu do ambiente no começo do jogo, depois da Era do Gelo. É isso. É exatamente essa a lógica dele. Ele desmonta a ideia de superioridade racial, mostrando que a vantagem da Eurásia não veio de cérebros diferentes, mas de matéria-prima diferente, mais plantas e animais que dava para domesticar, um continente com eixo leste-oeste, que facilita a difusão das coisas, clima parecido na mesma latitude, né? Diferente das Américas e da África, com eixo norte-sul, que dificulta essa difusão. Nossa, isso muda tudo. Tira o foco das pessoas e coloca nas circunstâncias de longo prazo, na geografia mesmo. Imagino que essa ideia tenha causado, e ainda cause, muita discussão. Com certeza absoluta, o livro foi e é super debatido. Tem gente que critica detalhes, outros acham que ele talvez não dê tanto peso para cultura, para as decisões humanas, mas o impacto de colocar o ambiente de forma tão central e sistemática para entender as grandes linhas da história mundial, isso foi inegável, forçou muita gente a repensar as causas profundas da desigualdade no mundo. Então, só para a gente amarrar as pontas deste nosso primeiro mergulho, a gente partiu daquela pergunta do Yali sobre diferença de cargo, vimos como as explicações antigas muitas vezes caíam no racismo biológico, e chegamos na tese central do Diamond. A chave está nas diferenças ambientais entre os continentes, é isso que explica por que a história seguiu rumos tão diferentes. Uma ideia forte que a gente vai detalhar bem mais nos próximos episódios aqui no Destilando Livros, então não esqueçam, se inscrevam, curtam e ativem as notificações para não perder. E só para deixar uma pulga atrás da orelha para o próximo papo, se a gente pensar que a humanidade moderna, o Homo sapiens, surgiu na África e teve uma vantagem de tempo enorme lá. 2 milhões de anos de evolução de hominídeos, talvez centenas de milhares de anos desde que nossa espécie apareceu, porque foi a Eurásia e não a África que virou o centro do desenvolvimento tecnológico e de poder que moldou o mundo moderno, incluindo as armas germes e aço. Essa aparente contradição, né, uma vantagem inicial africana que não resultou naquela dominação global que o Yali questionava, pensar nisso prepara a gente para as complexidades ambientais que o Diamond vai começar a mostrar. Fica a reflexão.